Olá, amigos, bom dia. Mais uma vez nós aqui reunidos, você com o seu café, eu aqui com o meu, para mais um devocional muito especial. Que bom ter você aqui comigo. Hoje nós vamos falar de uma parte muito especial, principalmente porque Deus ele tem um caráter cuidador pelos seus filhos enorme. Então vamos direto ao que interessa. Nós estamos em Números, no capítulo 26 e 27. Talvez você fez a tua leitura de hoje, se você entendeu ou não entendeu, vamos aos comentários, porque Deus sempre fala conosco. A palavra de Deus pode às vezes parecer complexa, mas a luz da Bíblia, do conhecimento, da cultura, do momento da época, ela sempre traz beleza aos nossos olhos. Então vamos lá. Primeiro dos versículos, né? O que está acontecendo aqui? Houve uma parte do povo que morreu, eles precisaram fazer um censo. Nós temos algumas mulheres que perderam o seu pai e elas também precisam de herança. Nós temos Deus designando que Moisés não vai entrar na terra prometida e agora está designando um novo nome que é Josué, para ser aquele que vai dar continuidade ao legado de Moisés depois de tanto tempo no deserto. Então, o primeiro desses versículos é Números, capítulo 26, versículo 64. A Bíblia diz assim: Entre estes nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram os filhos de Israel no deserto do Sinai. Sabe uma coisa muito importante sobre esse versículo, sobre censo, sobre Deus dizer conte as pessoas, não conte as pessoas, faça números, não faça números, sobre esse movimento é que às vezes nós entendemos na vida de que números não são importantes, de que nós devemos fazer eventos e se vier alguém tá tudo certo, se não vier não tá certo, se eu evangelizar só um tá bom. Eu sei que a Bíblia tem um referencial de que quando uma pessoa se arrepende, existe uma festa no céu, existe um referencial de que quando uma pessoa se salva, existe alegria, de que Jesus veio para aqueles que não eram justos, mas para aqueles que precisavam ser salvos. Isso tudo é muito bonito, mas também existe uma ótica de que Deus mostra que números também são importantes. Eles não são a maior parte da prioridade, mas eles importam. Por quê? Porque Deus é um Deus de sucesso. E a gente vê isso quando Deus mostra os 10 talentos e a sua parábola. Deus dá mais para aquele que multiplicou os talentos. Deus mostra referencial nisso quando ele multiplica pão para as pessoas e peixe. Ele faz a contagem dessas pessoas e explica. Na primeira pregação de Pedro, quando ele batiza centenas, milhares de pessoas, ele também mostra os números nesse dia. E agora, no deserto, Deus também diz: olha, vamos fazer contagem do povo e de tudo aquilo que eu libertei. A gente vê 600 mil homens sendo libertos do Egito, então números, eles também importam. Quando Jesus fala sobre a dracma perdida, ele coloca um percentual de que existem 10 dracmas, uma foi perdida e foi encontrada. Quando Deus fala sobre as 10 virgens, né, 5 eram loucas, 5 eram prudentes, ele mostra um percentual. Quando Deus fala sobre a plantação, que um homem saiu pelo caminho, uma parte da semente caiu numa terra, na outra, ele dá um percentual de 25% que vai florescer, que vai melhorar. Quando Deus fala sobre arrebatamento na Bíblia, ele diz: olha, um vai estar dormindo na cama, um será levado. Parece que tem uma porcentagem de 50% que fica para trás. Números, eles estão o tempo inteiro, constantemente na Bíblia, e a gente vê isso o tempo inteiro. Eu poderia falar de números aqui durante muito tempo, mas eu quero, além de falar de números que são importantes, resultados na nossa vida precisam ser reais e contados positivamente, mesmo que não sejam a prioridade, mas números importam. Então, o segundo ponto é: as filhas, em Números 27, versículo 7, diz assim: as filhas de Zelofeade falaram o que é justo. Essas palavras elas vêm de Deus. Nós temos aqui um número de mulheres que elas vêm até Moisés para pedir que uma causa seja julgada. Elas dizem: olha, o nosso pai morreu. E aí? Tudo é sempre distribuído para os homens. O que vai ser de nós? Nós não temos ninguém agora para cuidar de nós. Nós tínhamos um pai, esse pai morreu, nós vamos receber alguma coisa? E aí Deus diz assim: olha, é justo aquilo que elas estão pedindo. Então Deus aqui, ele gera uma regra. Ele diz assim: olha, se existirem mulheres em uma família e elas não têm, por exemplo, um marido, e elas perderam o pai, a herança do pai será passada para as mulheres. Então, para uma cultura feminista que existe no mundo de hoje, tão forte, dizendo que a Bíblia ela é patriarcal, nós temos um Deus aqui que ele está indicando a bênção sobre a vida das mulheres. E também está dizendo aqui: olha, se por algum acaso morrer, vai ser passado por irmão, mostrando que a herança de Deus ela permanece indo pela família, ajudando, né? Caso alguém não tenha nenhum filhos, passa a herança para o irmão, que não seja uma coisa perdida, roubada, destituída. Então aqui nós temos um referencial muito bonito de Deus cuidando das mulheres e mostrando que a causa que elas trouxeram de fato é justa, que elas devem ser cuidadas e supridas. O último versículo aqui em Números 27, 18 diz assim:
Toma para ti a Josué, filho de Num, mais uma vez um Deus familiar que continua citando as famílias e honrando os pais, homem em quem há o Espírito. O que que isso significa? Homem em quem Deus se alegra e impõe a tua mão sobre ele. Ou seja, passa o teu legado adiante. Isso está em Números 27:18. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, aquilo que você viveu, o que você fez, precisa ser passado adiante. Você que é pai, você precisa viver uma vida em que você vai entregar um legado para um filho adiante. A gente precisa sempre pensar na próxima geração, isso não pode terminar na gente. Moisés, aqui, durante a vida, está entregando e passando o cajado adiante. Durante a vida, ele já está abençoando a próxima geração antes de morrer, sabendo que ele não vai entrar na terra prometida. Então, talvez isso vai ministrar pessoas que são líderes, que ainda não encerraram o ministério, ou pais que já têm uma idade e que talvez eles precisam da liberdade de dizer: eu vou deixar o meu filho fazer do jeito dele. Agora ele vai adiante com os meus princípios, com o que eu ensinei. Ainda em vida eu vou enxergar ele ir viver a jornada dele de vida, fazendo aquilo que eu ensinei, e talvez seu filho vai fazer um pouquinho diferente do jeito que você faz, porque ele nasceu numa época diferente da sua, e desde que ele siga Jesus, tá tudo bem. Eu termino com uma frase de John Stott, teólogo respeitado: líderes são servos antes de tudo. Então, se Moisés fosse um líder que não era servo, ele não ia colocar a mão sobre Josué e dizer: olha, vai adiante, faz um bom trabalho. Mas nós, líderes, somos servos de Deus antes de tudo. Então, ainda que em vida, que a gente possa ver o legado acontecendo na vida de alguém, servindo e indo adiante. Que essa palavra abençoe o teu dia, que ela te inspire o coração e que você possa viver ela, que Deus possa fazer refletir em ti essa bênção do Senhor. Tenha um dia abençoado.